Olá, bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um olhar sobre os governos militares para os alunos do nono ano. Eu fiz um pequeno resumo para vocês vão fazer a leitura e logo em seguida responder às atividades. Os chamados governos militares, ou governos do regime militar brasileiro, que estiveram no poder de 1964 a 1985, estabeleceram-se na política brasileira em uma ocasião em que o país estava mergulhado em uma de suas piores crises. Nos primeiros meses do ano de 1964, o golpe de 1964, entendido pelos próprios militares como Revolução de 1964, foi uma insurreição de setores das Forças Armadas brasileiras contra o governo de João Goulart e suas propostas. Essas propostas, digam-se de passagem, também tiveram apoio de outros setores das mesmas Forças Armadas. O golpe foi dado em 31 de março e completou-se no dia 1º de abril de 1964. O presidente João Goulart, que já havia tido dificuldades em assumir o cargo de presidente após a renúncia de Jânio Quadros, vinha propondo transformações estruturais no âmbito político e social do Brasil, o que sua equipe denominou de reformas de base. Essas reformas, aos olhos dos críticos do governo, ofereciam brechas para uma guinada comunista de teor radical. O próprio presidente já havia dado atenção a países comunistas à época, como a China, e isso contribuía ainda mais para as críticas que lhe eram feitas. Além disso, desde o início da década de 1960, havia focos de guerrilha rural no Brasil, como a Liga dos Camponeses Pobres, de Francisco Julião, que tinha conexões com Cuba. Os ânimos acirraram-se em março de 1964 e alguns generais deram ultimato ao presidente. O então governador do Rio Grande do Sul e também cunhado de Goulart, Leonel Brizola, tinha consigo uma parte do exército para defender os ideais do presidente. Brizola propôs a resistência ao golpe, mas também proposta foi debelhada por Goulart, que queria evitar uma guerra civil. A partir de então, os militares aprovaram um texto de Ato Institucional número 1, que estabelecia ações preliminares para que o mandato de Goulart fosse completado por um presidente militar, entre outras resoluções. Foi ainda durante o governo de Castelo Branco que houve muitas campanhas de liderança política civis contra o regime, sobretudo pela demora em se fazer um novo pleito eleitoral democrático, como o de Carlos Lacerda, que apoiou o golpe em seu início. As ações perpetradas por Carlos Lacerda e outras lideranças ficaram conhecidas como Frente Ampla e tiveram grande repercussão nos anos de 1966 e 1967. Deixo para vocês a atividade de leitura da página 4 à página 9. Bons estudos. Espero que vocês leiam, que esse resumo venha clarear um pouco a leitura de vocês e ajudá-los para que vocês realmente façam essa atividade.